trazendo em destaque informações sobre milho, como é que pode ficar o cultivo da segunda safra e também sobre soja. Hoje é um dia diferente, né? Porque são semanas de feriado. Tivemos feriado na China a semana toda na última semana, tivemos aqui praticamente uma semana de feriado no Brasil com o carnaval, ou pelo menos nas negociações isso acabou se estimando muito, porque são muitos municípios em que carnaval não é feriado, mas o fator acaba pressionando muito. Hoje é feriado nos Estados Unidos e eu vou conversar agora com o Matheus Pereira da Pátria Agronegócios. Matheus, começar perguntando para você, antes de falarmos diretamente de milho, como é que essa China entra no ano novo deles, né, em relação à necessidade, à demanda por soja? O que você espera em relação a essa China voltando de um feriado prolongado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Prazer estar aqui contigo, meu amigo. Indo bem, de maneira bem objetiva ao ponto, né? A China retoma hoje com intensidade, né, após a virada de ano lunar, né, que é tradicionalmente o mesmo feriado que temos aqui de Natal, Ano Novo, só que lá um pouco mais prolongado, né, dura quase 2 semanas. Temos ali a China que fez aquisições, né, significantes da soja em janeiro, né, bateu recordes de importação da soja brasileira em janeiro, foi mais de 300% a mais de soja embarcada em janeiro deste ano para a China do que comparado com o mesmo período do ano passado. Foi 600% a mais de soja embarcada quando comparado ao ano retrasado. Iniciamos o mês de fevereiro, Fabiano, já com a maior fila de embarques da soja brasileira da história do nosso país em direção à China. Ainda temos ali cerca de uma semana, né, quase 10 dias, assim dizendo, né, de fevereiro para ser completado. Estamos em linha, né, agora com a retomada mais intensa do mercado chinês, né, pós-feriados. Agora, já projetando também não só um janeiro recorde, mas também um fevereiro com muita possibilidade de concluirmos o mês, né, com embarques também em mesma proporção. Então, os chineses estão apetitosos, um rebanho que sofreu uma pequena contração, um rebanho pecuário total, né, em especial o suinocultor, que é o responsável por consumir mais da metade de toda a soja importada chinesa, porém, né, uma suinocultura que volta, né, a almejar lucratividade nesse ciclo safra, diferente do que foi observado no ano passado. Então, sim, os chineses estão com a boca aberta, o estômago vazio e precisando de soja brasileira. Olha só, Matheus, pensando como se fôssemos chineses, eles estão no melhor momento de compra deles em relação à competitividade e formação de preço da soja no cenário internacional? Olha, Fabiano, essa é uma boa pergunta, né? Uma vez que a gente entendendo o jogo como é jogado, tá? Sem levantar bandeiras para um lado ou para o outro, sendo maneira bem objetiva e imparcial, né? Temos ali a China, né? Entendendo como que se formula, né, os preços aqui no Brasil. Ele enxerga realmente uma safra problemática, porém ainda não confirmada por órgãos oficiais com a dimensão das quebras totais aqui no nosso país. Não só isso, também entendem, né, todas essas necessidades de caixa, né, que a base produtiva tem. Entramos em 2024, Fabiano, assim como foi a entrada de 2023, com baixíssimo volume de vendas de soja futuro. Ou seja, o chinês, na parte compradora, sabe como o jogo é jogado e vê agora a necessidade, né, de grande parte desses produtores que estão já em processo de colheita, iniciarão os trabalhos de campo nas próximas semanas, com compromisso agora ao final do mês de fevereiro a serem vencidos, mês de março, mês de abril, até maio, né? Existem ainda compromissos a serem vencidos que acaba forçando, né, induzindo realmente a base produtiva, né, a submeter novas vendas, né, aos preços atuais. Então é uma queda de braço sendo observada, Fabiano. Os chineses estão sim aproveitando dessa barganha que os preços da soja no país estão, né? Vale lembrar que a soja brasileira hoje ela tem $70 a tonelada de desconto das ofertas norte-americanas, que são as duas únicas fontes de soja no planeta no atual momento. É o maior desconto da história da soja no planeta sendo observado no atual momento. Então, sim, os chineses entendem que está no momento de comprar soja aqui no país. Olha, outra pergunta, Matheus, e aí eu estou fazendo essa comparação, principalmente com a pecuária bovina de corte brasileira, né, que tem ciclos.
você tem um ciclo de alto, ciclo de baixa. A gente está finalizando um ciclo, provavelmente, nesse ano de 2024. Expectativas para 25, 26 são melhores. Mas, basicamente, é um momento em que ainda tem muito abate de fêmeas, que os preços são contidos, né? Apesar de ter se mantido estável até agora, nesse ano de 2024, são valores contidos e que tem muita pressão da indústria porque as escalas estão altas. Dito isso, nós temos no Brasil hoje uma estimativa de produção que lá no começo, né, o potencial de safra era muito alto, no qual teve crescimento da área, menor crescimento inclusive, mas ainda assim cresceu a área. Nós estamos vivendo alguma espécie de ciclo de soja em relação à comercialização, em relação à oferta e demanda, Matheus? Olha, Fabiano, isso é um ponto bom também de ser comentado, né? Assim como a pecuária, né? Os ciclos são mais evidentes na parte pecuária, na parte da agricultura, né? Esses ciclos são mais subjetivos, né? Eles vão principalmente, né, por esse incentivo a realmente o incremento de área, né? Nos últimos 3 anos, né, essas margens um pouco mais promissoras, assim dizendo, para a soja, né, margens um pouco mais confortáveis ao produtor rural, acabou estimulando a expansão de área para aqueles produtores que já estão na atividade há décadas, se não há séculos, né? Assim como também a entrada, né, de novos empresários, novos investidores para o setor, que acabou, né, inchando a oferta total brasileira, né, um potencial produtivo, né, de mais de 165 milhões de toneladas. Né. Hoje estimamos uma safra de 143, realmente uma grande quebra, um grande corte produtivo, ainda com potencial, ainda não confirmado, mas ainda com potencial de ser a maior corte, né, de oferta total da história do Brasil, sob potencial produtivo, ainda perdendo para a safra 2022. Tá? Mas temos sim um ciclo, né, vivido nos últimos anos desse incentivo ao inchaço da oferta. Tivemos uma demanda acelerada nos últimos anos, que acabou incentivando as margens, atraindo mais produtores à expansão da atividade, e acabamos agora passando, né, por esse momento onde a oferta criou esse inchaço que passa essa impressão, né, essa fotografia ao mercado que está sobrando soja em vez de faltar, acabando justificando, né, momentaneamente esses preços em queda. Porém, vale lembrar, uma fotografia ainda equivocada, Fabiano, sobre o cenário da safra aqui no Brasil. Muito bem, Matheus, e hoje nós temos mais feriado, né? Feriado nos Estados Unidos, portanto, referência internacional, ela acaba não existindo, não acaba tendo essa pontuação. Qual que é a sua expectativa da volta dos Estados Unidos a partir de amanhã, depois com a volta da China e o Brasil dentro da normalidade, pelo menos em relação aos fatores que são ligados ao trabalho? Essa semana ainda tem de ser lenta em relação às negociações? Olha, Fabiano, um fato até curioso de se comentar, né, que foge um pouco da parte direta ao mercado, mas ela é muito bom para a gente desenhar esse cenário durante fevereiro. Né? A gente está hoje no 19º dia do mês, né, dia 19 de fevereiro, e se a gente soma, né, todos os feriados observados em território norte-americano, Brasil e chinês, que são os 3 grandes participantes do mercado, né, Brasil e Estados Unidos do lado da oferta, China do lado da demanda, né? A gente tem mais de 20 feriados totais no mês. Então, foram 19 dias, mais de 20 feriados observados, né, dentre os principais players participantes do mercado, né? Acabou mostrando, né, o quão fevereiro, né, foi um mês realmente de apatia ao mercado, um mês de pouca volatilidade, pouca negociação. Os produtores aqui no Brasil não se sentem incentivados a avançar com as novas vendas, é normal, eu sempre digo, o produtor rural ele é produtor como qualquer outro setor, produtor têxtil, produtor logístico. Se ele não vê capacidade de lucro, né, sobre o que é pago hoje ao produto ofertado e acaba se sentindo desestimulado a venda, normal, natural, um sentimento comum que deve se intensificar ainda nas próximas semanas. Então, o volume de negociação está muito paralisado, Fabiano. A gente teve ali, ao longo do mês de fevereiro, apenas 3% da safra nacional sendo comercializada no nosso país. Realmente mostrando, né, esse baixo interesse, essa falta de liquidez ao mercado da soja aqui no país. Bom, é importante lembrar também que essa também é uma estratégia do produtor brasileiro. Esse produtor brasileiro, em média, Matheus, o quanto tempo que ele consegue permanecer com essa soja sem comercializar, uma vez que nós tivemos também na semana passada o Departamento de Agricultura informando, através do Fórum Outlook, que a área nos Estados Unidos confirmou que deve ser maior na safra 24-25, isso acaba servindo também como mais um elemento de pressão de mercado.
Exato, Fabiano. E assim, essa resposta ela não existe uma maneira generalizada, né, de ser respondida. De fato, a gente tem produtores mais bem capitalizados, né, que conseguem tolerar realmente a chegada de um segundo semestre. Existem outros, né, assim como a grande parte da soja, né, os preços da soja passaram por esses momentos de alta nos últimos 3 anos, assim também foram os insumos, né? A gente teve não só os insumos básicos, né, de produção, assim como também maquinários, né, grandes investimentos que sofreram essa alavancagem de valores, né? Grande parte desses investimentos ainda, né, com dívidas postergadas para serem pagas no atual momento ou nos próximos anos ainda. Então, existem sim casos, Fabiano, de produtores que estão com a sensibilidade financeira um pouco maior, né, e não conseguem realmente ter capacidade de retenção do produto, né? Vale lembrar que grande parte da base produtiva brasileira é uma base produtiva já madura, né? Produtores que já têm 5, 6, 10, 15, 20 anos de produção. Grande parte são aqueles tradicionais, aqueles que vieram evoluindo ao longo das últimas décadas, né, que são também os mesmos que têm mais capacidade de organização e retenção do produto para um segundo semestre. Porém, nunca descarta-se, né, a possibilidade de existir casos, como é comum por agora, daquele produtor específico que precisa, tem a necessidade de fazer a venda, ou por compromissos já firmados, né, ou simplesmente por conta da necessidade financeira, né, contas a serem pagas, né, boletos vencendo. Então, realmente não existe uma balança, né, um equilíbrio, Fabiano, que desenhe o cenário nacional como um todo, né? A gente tem realmente uma grande dispersão de casos específicos. Matheus, na sexta-feira, a Pátria Agronegócios informava que a média nacional da colheita da soja chegava a 31,10%. Quanto mais se colhe, né, quando chegar a 50%, é bem provável que a gente tenha ainda uma pressão maior. Mas no comentário da Pátria, também lembrava de uma data muito importante nesta semana, que é em relação à janela ideal de cultivo de semeadura do milho. Como é que vocês estão enxergando o ímpeto do produtor em relação à semeadura do milho e o quanto dessa área, neste momento, ela que estava com soja, já foi desocupada, evidentemente, para semeadura, e quanto já se ocupou de milho em relação às áreas destinadas ao cereal, Matheus? Olha, Fabiano, a semeadura do milho segunda safra no país, ela atinge próximo aos 60% de área, também uma evolução mais rápida do que observado no ano passado, muito próximo à média dos últimos 5 anos. Vale lembrar que o milho está acelerado em relação ao ano passado, pelo um fato, enfim, que já deve ser nítido, né, para aqueles que estão dentro da porteira, né, talvez ainda um pouco mais confuso para aqueles que tentam, né, enxergar o mercado através das suas telas, né, dos seus escritórios, que é a redução de área total. A Pátria estima, né, uma redução nacional diária de milho de segunda safra na casa dos 9%, podendo até criar, né, ampliações de redução diária, porque a janela já está em processo de encerramento, Fabiana. Agora, a partir já do dia 20 de fevereiro, já amanhã, a gente já tem essa janela ideal, né, de semeadura do milho de segunda safra, fechando aqui para algumas regiões do Brasil Central, né, se estende até o dia 25, alguns ainda se arriscam até os primeiros dias de março, porém o ideal do plantio de milho segunda safra, elas percorre até o dia 20 de fevereiro, né, amanhã. A partir dali, né, o produtor que submete, né, a semeadura do milho segunda safra já submete, já entendendo, né, que há riscos, né, da falta de chuvas a partir do final de abril, começo de maio, quando esse milho semeado fora da janela já nem estaria ainda, né, em tempo hábil de criar pendoamento, né, entrar em fase de reprodução. Então, realmente, cortando a água antes de um pendoamento do milho, já limita, né, o potencial produtivo com muita agressividade da cultura em campo. Então, realmente, é um fato curioso ser observado por agora, viu, Fabiano? Matheus, para encerrarmos, né, dito isso que você falou, claro que aquela intenção ou mesmo aquela vontade de fazer uma semeadura fora do período ideal para esse produtor já é muito baixo, já era como estava antes, imagina neste momento. Como é que ele deve trabalhar essa terra, então, já que há uma redução com os cultivos de milho? Olha, Fabiano, é muito bem dito, né? O produtor já estava desestimulado, né, por parte de preços, né? Não se via capaz, né, de ter, enfim, margens saudáveis no cultivo do milho nesse ciclo safra, tá? Então, mesmo que tome o risco, né, de colocar o milho em campo por agora, né, ele sabe que nos atuais patamares de preços, né, do milho ofertado, é uma cultura que fica sob o risco, né, de uma margem negativa nesse ciclo safra. É claro, Fabiano, que
Eu sempre ressalto, né? Anos como foi o ano de 2017, anos como foram o próprio ano, o ciclo passado, né? Aonde que preços, né, do milho em capacidades mais remuneradoras, né, preços aí estivessem próximo ao interior do Brasil a R$ 60 por saca, próximo à base Porto a R$ 80 por saca, a gente teria sim, né, um incentivo maior à base produtiva a tomar o risco e sair da janela. Só que hoje os valores ofertados no milho não incentivam qualquer tipo de risco, né, Fabiano? Então, a gente tem realmente esse desestímulo, né, a semeadura fora de janela ideal do milho segunda safra, né, procurando alternativas, tá? Ou culturas alternativas, assim dizendo, como é o caso do sorgo, como é o caso do trigo, gergelim em algumas partes do Mato Grosso e Goiás, girassol também dentro do estado de Goiás, mas devemos ver com grande maioria, Fabiana, essas partes, essas áreas não semadas com milho, deixando realmente em áreas de vazio, né, assim dizendo, né, colocando alguma forrageira para preparar o solo para um novo ciclo safra, né. Existem estudos aí para a própria Embrapa, né, que já vem insistindo nessa tese já há algumas décadas, né, que muitas das vezes o plantio, né, de um milho segunda safra, ele pode ser substituído por uma cultura forrageira, né, que vai tratar melhor o solo para preparar, né, e manter talvez uma produtividade mais saudável para um próximo ciclo safra de soja no Brasil. Então, são aí algumas alternativas, né, que o produtor rural deva ter ao longo desses próximos dias e semanas.